O anime da linda e maluca vampira que faz maluquices com um moleque de 14 anos de idade. Descrição acho que não tão boa e bem suspeita também parando pra pensar agora, mas esse anime é bem famoso e talvez você já tenha até assistido ou pelo menos saber que ele existe. E sim, hoje no meu canal vamos ver Call of the Night. Então se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kali. E bom, nosso anime já começa com o nosso protagonista, que ainda não sabemos o nome, então eu vou chamar ele por enquanto de Jovem, que é como a vampira chama ele. E ele é bem quadrado e ultimamente não está conseguindo dormir muito, então ele resolveu sair de casa à noite sem que ninguém soubesse pra curtir a noitada. E como você me pergunta? Brincando de balanço. Cê é louco, esse tá vivendo a noitada, hein? Mas bom, depois dele explicar um pouco sobre que ele não tem amigo nenhum e também de começar a sofrer bullying das meninas depois de recusar namorar com uma famosinha da sala dele, onde a desculpa pra não namorar, aliás, foi: maior BO isso aí, né? O bagulho é jogar Minecraft e Fortnite. E ok, não culpo ele. Mas bom, pelas merdas da vida ele quer se libertar mais e por isso então ele está na rua de madrugada, procurando até na internet como ele poderia aliás dormir melhor e vendo que todo mundo bebia pra dormir. Então ele com 14 anos pensa, por que não, né? Beber um pouco também só pra, tá ligado? Decidindo comprar uma cerveja daquelas máquinas de bebida de rua, que aliás eu nunca vi cerveja nessas máquinas. Até acho pra não acontecer isso que ele está indo fazer agora, mas tudo bem, né? A gente releva. Até porque, do nada, olha só quem aparece. Sim, a mulher que vai ser a Gold e salvadora desse anime todo. Ou a vampira, no caso. E claro que não se apresenta como vampira, e sim só uma mulher aleatória que vai ajudar ele na sua insônia. Mas eu já dei esse spoiler que ela é uma vampira no começo do vídeo, então não tem por que esconder agora também. E bom, eles saem juntos então e curtem a noite, andando por aí e conversando com 3 bêbados. Sim, curtiram muito igual ele quando estava no balanço. E depois de curtirem muito, ela então fala que está tarde e que já tá na hora de dormir, né? Chamando então ele pra sua casa. Tá. Só eu que acho que isso escalou muito rápido? Não sei. Só sei que ele simplesmente aceita e é isso. Chegando lá, ele vê só um futão no chão e 2 travesseiros. Ela então tira sua blusa de frio e está com uma roupa bem... meus amigos, isso apenas significa que 1 mais 1 é 2. Então claro que o prota percebe e já fala que ela só quer fazer sacanagem, meu. Com ela falando que nada a ver e que ela só queria ajudar ele a dormir melhor mesmo e não fariam aquilo. Tá bom, beleza. Com ela falando também pra convencer ele a ficar, que só sentiria uma picadinha ali e acordaria muito melhor. E beleza, acho que ela tá pensando em transformar ele em vampiro também? Eu não sei. Só sei que do nada a cena corta e eles estão lá deitados de boa. E é isso, rapaziada. Eu acho que eu entrei no site errado. Mas bom, felizmente na real nada acontece, já que a vampira só fica lá esperando o nosso prota dormir mesmo. E ele percebendo isso e não conseguindo dormir, então finge que estava. E por incrível que pareça, isso dá certo. Com ela então finalmente revelando que realmente queria fazer, que era simplesmente sugar o sangue do moleque. E claro que depois de ter seu sangue sugado e ela achando um sangue muito gostoso, aliás, ele indaga ela do que carambolas tinha acabado de fazer. E até perguntando então se ela era uma vampira ou algo assim, com ela só confirmando mesmo. E um segredo que não fez diferença mesmo eu contar no começo do vídeo, porque aquela só confirmou mesmo e é isso. E beleza, então isso significa que o nosso prota vai virar um vampiro também e não. Na real ele acha que isso vai acontecer, mas ela explica que não é bem assim que funciona na verdade, e que pra ele poder virar um vampiro também, ela fica envergonhada. E fala então finalmente que ele teria que estar apaixonado por esse vampiro, e só assim ele se transformaria em um vampiro também. Ela ficou vermelha só de falar isso, aliás. Mas bom, percebemos que ela não lida muito bem com relações, já que até toma uma cervejinha pra continuar essa conversa com ele, explicando melhor agora então, que por ele não estar apaixonado por ela, ele não viraria um vampiro. E ela então até pergunta se ele gosta de alguma menina, com ele falando que não, e lembrando de novo dele dando um fora na menina lá e as outras cobrando ele por isso. Ele ficou de fato bem traumatizado. E bom, depois disso então ele do mais absoluto nada decide que gostou da noite e queria virar um vampiro, dizendo pra ela então que iria se apaixonar por ela. E sim, eu não sabia, não me julguem, mas esse anime é literalmente de romance, então era meio óbvio na verdade que algo assim aconteceria, com o primeiro episódio acabando, com os dois dando um rolê nos céus, enquanto ela carrega ele igual uma princesa, e eles ficam de love. Começando o segundo episódio então com a missão dele agora decidida, de se apaixonar por ela e assim virar um vampiro. Com o nome desse episódio aliás sendo Me Manda um Zap? É isso aliás, porque sim, essa frase é dita no episódio. Depois de, resumindo todo o episódio, é isso que eu vou falar. Eles queriam encontrar um jeito de se comunicar, então ela fala pra ele: てか、LINE やってる？
Pois é só isso. Mas bom, eles começam a usar relógios que são meio que walkie-talkies, e assim agora eles conseguem se comunicar. E o episódio acaba com os dois voando de novo, e indo até a escola fazer sacanagem. Não, tô brincando, ela só suga de novo o sangue dele, já que esse é o preço que ela quer por transformar ele em vampiro, né? Ele se apaixona aí e uma hora vira, enquanto ela vai se alimentando dele. Se alimentando, aliás, em umas cenas bem complicadas, em que isso, meu? Mas bom, na verdade o episódio acaba de verdade, com o Prota voltando pra casa de manhã e encontrando essa garota aí. Que beleza, agora sim no episódio 3 então descobrimos ser uma amiga de infância do Prota, que se chama, aliás, Ko. É, nome foda. É isso, vai continuar sendo Prota mesmo, e eu nem chamei ele de jovem parando pra lembrar agora. Mas enfim, essa garota claramente gosta muito dele, desde quando eram crianças, já que o Prota todo esquisitão olhando formigas enquanto as outras crianças brincavam juntas, ela quis ficar lá com ele fazendo nada. E por ganhar meramente sem querer esse relógio walkie-talkie dele, que maior BO explicar como isso aconteceu. Ela só ganhou sem querer isso dele e ele nem sabia. Bom, ela ainda usa e ele estava com o par dela. Foi assim que eles se encontraram agora, já que ficaram próximos do alcance um do outro. Mas bom, depois desse reencontro então eles começam a se ver mais, depois dos encontros dele com a vampira, que tirando uma onda com ele, pergunta por que estava indo embora todo dia mais cedo do que costumava, e se era pra encontrar outra mulher, sugerindo bem na zoeira uma traição. E ele fica todo sem graça e ela então descobre que é isso mesmo. E ele vai ver a sua amiga de infância de novo, onde eles na verdade não tem muita conversa, só ficam lá sentados às vezes conversando e muitas só parados mesmo, fazendo ele indagar que, nossa, mó chato isso, né? Por que será que ela fica aqui comigo? Será que ela gosta de mim? Meu amigo, o que tem de homem lento nesse mundo? Esse Prota conseguiu ser o dobro de todos. E aliás, olha só quem está espiando esse encontro. Nossa querida vampira chega logo perguntando se os dois estão ficando, e depois ainda pra tentar ajudar, fala pra garota que a relação dela e do Prota é puramente apenas física. É, ajudou legal. Com a menina então ficando meio pá e entendendo meio errado a relação da vampira e do Prota. Só que então pra arrumar isso, a vampira fala que vai mostrar na prática como a relação deles funciona. E assim mete um chupão insano na frente da menina. E depois revela que ela é exatamente uma vampira. É bizarro como ela sai espalhando isso como se não fosse nada. Até agora eu não sei se nesse mundo do anime vampiros são tão normais assim, ou se tem tipo uma associação de caça aos vampiros. Eu só sei que essa vampira é meio maluquinha, né? Então dá pra relevar ela contando seu segredo assim pra uma mina que acabou de conhecer, como se não fosse nada. E menina essa que aliás tem um nome muito foda de Akira. Nome esse que é daquele filme muito clássico e muito bom, aliás, que tem muita gente que nunca assistiu. E se quiserem, deixem aí nos comentários, e quem sabe eu trago aqui no canal ou outras sugestões também, que não sejam Classroom Elite, rapaziada. Vocês ganharam, eu já entendi que gostam desse anime e eu vou continuar trazendo ele de vez em quando. Mas bom, continuando com o resumo desse anime por hora, né? Eles saem pra beber e conversar, com a Akira só tendo aceitado mesmo que a mina é uma vampira e é isso. Pô, tô falando que não dá pra entender se é tão normal assim existir vampiros nesse mundo, cara. Enfim, aí ela já aproveita pra falar que está com saudade do Prota na escola, e convida ele a ir com ela até lá, com ele não conseguindo responder na hora pra ela, já que não sabia muito bem como explicar que o bagulho era virar vampiro e que a escola se exploda, mas por ele não responder na hora, a Nazuna, que é o nome da vampira aliás, fica bem bolada, achando que ele iria querer voltar pra escola, coisa então que depois ele tenta achar ela pra explicar que não, enquanto caminha pela cidade, que aliás os caras souberam muito como fazer uma cidade noturna bonita, hein? Cê é louco, essas luzes assim roxas e até amarela, eu achei muito bonitas, eu confesso. Coisa que não tinha nada a ver, eu só queria comentar mesmo. E ele finalmente acha ela então e explica que queria ainda se apaixonar por ela e se tornar vampiro. E com isso explicado então, e ele até indo encontrar ela de novo, a Akira não está conseguindo dormir direito, e sai ainda de noite já de casa, mas acaba encontrando o Prota, que assim então chama ela pra curtir a noite com ele e a Nazuna, com eles três então jogando videogames, e só passando o tempo mesmo. Videogame esse aliás, que é literalmente um PlayStation 1, e cê é louco, só quem teve um desses sabe como era Absolute Cinema. Ah aleatório também, mas eu esqueci de mencionar que a vampira beijou o Prota no último episódio, porque ela achou que amigos faziam isso. Ai, ela é toda bobinha pra essas coisas, mas ela adora ficar falando sacanagem, é complicado. Mas enfim, eu só lembrei e falei disso também, porque quando finalmente o Prota foi explicar pra Akira que ele não pretendia voltar pra escola e sim se tornar um vampiro, e de o que ele teria que fazer também pra, né, se tornar um vampiro, que no caso é se apaixonar pela Nazuna. E só dele explicar isso ela ficou envergonhada. A mesma menina que acho que no primeiro episódio falou pro Prota que quando ela chupa sangue das pessoas é como se ela estivesse copulando com elas, de acordo com as próprias palavras dela. Mas enfim, a Akira então entende na verdade o desejo do Prota e fala que é bom que ele, tem planos pro futuro, né? Acho que não tem muito o que falar mesmo, depois de alguém te contar que tem planos de virar um vampiro. Com eles então finalmente indo dormir. E sim, os três juntos agora no futon. E com o episódio
então acabando, com a Akira e o Prota tendo um momento bem fofo entre eles, enquanto eles conversam sobre a vida no geral, e em que ela estava muito feliz por ele estar bem e não parecendo estar triste, como ela achava que ele estaria, e isso por causa talvez da Nazuna. Terminando assim então esse meu vídeo desse anime, que eu gostei do anime, mas ao mesmo tempo, ele é literalmente só um anime de romance mesmo, que imagino que todos os episódios vão ser meio que isso, da relação da Nazuna e do Prota se aprofundando, e deixando a Akira na friendzone. A Akira essa que merecia muito mais. E não, eu não sou fechadão com as malucas, Nazuna. Então é isso, rapaziada, me digam aí se vão continuar assistindo esse anime, ou se já conheciam, além de me recomendar outras obras, pra eu trazer aí. Valeu por ficar até aqui e falou por hora.